Vamos dar prosseguimento à clínica das neuroses com um caso clássico freudiano, o caso de fobia, conhecido como o pequeno Hans. Lembrando, colegas, que a neurose, ela se expressa pelo recalcamento de uma representação que causaria uma espécie de desprazer ou sofrimento ao ego. Então, esse é o princípio, né, que nós partimos para essa clínica freudiana das neuroses, para entender que isso que é recalcado é da ordem de uma pulsão inconsciente que toma um tipo de representação, que dentro da teoria freudiana, lembrando e voltando à teoria da sexualidade infantil, é de conteúdo de uma sexualidade. Sexualidade não significa sexo enquanto ato, enquanto dupla genital. A sexualidade, ela é de outra ordem dentro da clínica freudiana e dentro da teoria freudiana. Nós vamos ver agora como é que isso se expressa, esse recalcamento e essa relação entre afeto e conteúdo, nesse caso de fobia, o caso Pequeno Hans ou análise da fobia de um garoto de 5 anos ou um menino de 5 anos. O caso Hans ele vai se destacar por diversos aspectos. Um deles é que, primeiro, o Freud não foi o analista do Hans. Não foi ele quem ouviu o Hans, mas o próprio pai do Hans, que participava dos encontros de quarta-feira do Freud. Ao passo que o Freud foi supervisor do pai do Hans. Então, ele está não numa posição de analista, mas numa posição de supervisor. E é o único caso clássico freudiano que nós temos nos estudos que traz uma criança enquanto paciente, né, analisando. Vejam só, o processo de recalque vai se dar entre afeto e pensamento, representação, imagem-representação. Dentro da teoria, voltamos à teoria que estudamos, afeto e pensamento, eles costumam estar vinculados desde o começo. Mas quando ocorre o recalcamento dessa relação, eles costumam se separar. E esse recalcamento, ele vai acontecer por quê, colegas? Para evitar um prejuízo, um sofrimento de ordem consciente ou egóica. É isso que nós vamos ter que estar atentos. No caso da histeria, o pensamento, a representação é excluída e vai haver uma persistência do afeto, que retorna o quê? Num sintoma conversivo. E que ele vai ser o quê? A simbolização do que foi excluído. Simboliza o que foi excluído, o que está recalcado. No caso da obsessão, nós temos afeto dissociado e permanência da lembrança sem afeto. Então, o que nós vamos ter quando nós não temos o afeto? Um pensamento obsessivo, compulsões, aquela repetição que se vê no caso do homem dos ratos. Por conseguinte, o que é que nós observamos no caso das neuroses? Que o recalque e o retorno do recalcado são a mesma coisa. Mas vocês vão perguntar, como assim? Algo é recalcado. Sim, mas esse algo retorna. E o que retorna, ou seja, o sintoma diz do que foi recalcado. Então, trazendo um psicanalista estadunidense, o Bruce Fink, que é lacaniano, né, ele segue a linha lacaniana e tem várias obras traduzidas para o Brasil, ele nos traz que quando um pensamento é recalcado, ele não permanece adormecido. Ele se liga a outros pensamentos correlatos
e procura se expressar sempre que possível. E como é que ele se expressa? Como é que o recalcado retorna na obra psicanalítica de Freud? E aqui estamos na letra de Freud. Sonhos, lapsos, atos falhos e sintomas. A ideia recalcada é a mesma que se expressa de maneira disfarçada, ou como Freud chamava, colegas, deformada. Então, essa ideia retorna, é o retorno do recalcado, mas deformado, disfarçado. Para quê? Porque a ideia, se ela viesse à tona na forma que ela é, por isso que ela vem de forma, com outra forma, ela causaria sofrimento. Então, ela vai se expressar em todos esses sintomas que o Freud já vai apontar na obra dele. No esquecimento de um nome também, numa quebra acidental de um vaso, ou seja, são várias as formas que o recalcado assume para o seu retorno. Isso é que é importante porque já se passa por um percurso de obras freudianas que vão fundamentar esse retorno do recalcado. O recalque sempre retorna, o recalque ele nunca é total ou bem sucedido, mas de que forma ele retorna? Através desses sintomas que chamaremos de retorno do recalcado. Nesse sentido, nós adentramos na neurose fóbica, o terceiro tipo de neurose, né, que nós vamos estudar dentro dessa estrutura clínica, que deriva de quê? Do grego phobos, que significa medo, terror, pânico, e vai se caracterizar a fobia por medos muito intensos em relação a objetos ou situações externas que, em princípio, não deveriam ser consideradas perigosas. O sujeito, por sua vez, vai se antecipar aos objetos ou situações e evita enfrentar. Se tal coisa me causa medo, eu não faço enfrentamento. Veja, no que a fobia se difere do medo comum? É pelo tipo de objeto de que se tem medo e pela intensidade do medo, ou seja, um medo incontrolável causaria uma angústia extrema o sujeito se deparando ou enfrentando esse objeto. Logo, a fobia, para ser fobia, tem que ter o reconhecimento da inapropriação da conduta deste indivíduo para com esse objeto, o medo. Mas o sujeito, ou o indivíduo, se sente obrigado a comportar-se dessa maneira, porque, ao contrário, ou seja, se ele se deparasse com esse objeto, seria exposto a uma angústia incontrolável. Então, nós temos tanto o tipo de objeto, né, a que o sujeito é exposto, quanto a intensidade desse medo que é apresentado. A fobia, assim como as outras estruturas que nós estudamos, a histérica e a obsessiva, funciona como uma defesa. E ela vai tratar de que a pessoa, vai tratar de evitar que a pessoa seja vítima do desenvolvimento de uma angústia ou de um ataque de pânico. Veja, a angústia, nós vamos ter um deslocamento do afeto para um objeto específico, ou situação, enfim, de forma que o quê? Essa angústia só será deflagrada quando eu tomo contato com essa situação. Logo, a repressão é uma defesa contra um conflito que causa angústia e atua nesse deslocamento e projeção de um objeto externo que se teme. Ou seja, essa angústia que é afeto, que diz respeito ao conflito psíquico, ele é externalizado, deslocado para um objeto. Então, é assim que se dá o funcionamento da fobia. O Freud vai distinguir 3 tipos de fobias. As fobias que têm algo assustador,
Por exemplo, cobras, aranhas, né? Situações ou coisas, objetos que realmente vão oferecer algum medo. Entretanto, nesse tipo de fobia, em que o elemento tem algo assustador, a intensidade do medo é que é incompreensível. É a intensidade do medo. Há aquelas fobias em que há certa sensação de perigo e que também não causa assombro o conteúdo, mas a intensidade. Há exemplo que viajar de avião, atravessar pontes, né? São situações que viajar de avião pode causar um certo tipo de perigo, mas não se pode antecipar esse perigo. Se viajar de avião vai acontecer alguma coisa, não. Mas o assombro da intensidade, né? A intensidade desse assombro é que é visível dentro de um quadro de fobia e não a situação. E como também nós teremos as fobias incompreensíveis, tipo animais inofensivos, a exemplo de aves, por exemplo, podem causar, serem objetos de fobias. Então, animais inofensivos, alturas, espaços abertos, e dentro do mundo, né, do psicodiagnóstico, vamos ter várias fobias. Entretanto, aqui dentro da clínica freudiana, e especificamente o Freud, do caso O Pequeno Hans, ele vai distinguir esses três tipos de fobias como máscaras da angústia, ou seja, quando o indivíduo desloca a angústia do seu conflito psíquico para objetos externos, mascarados por esses três medos. Logo, a angústia ela vai estar, colegas, no centro da fobia. A teoria psicanalítica da angústia, ela é precisamente, vamos dizer, em torno de 1926, embora ela já venha sendo trazida nos casos de fobia de neurose freudianos. O Freud, a partir, né, das teorias psicanalíticas da época, a exemplo do Ferenczi, ele vai trazer a angústia como um produto do desamparo. E sensações de angústia ante situações típicas, como separação do objeto, perda do seu amor, mutilação ou castração, são representações dessa angústia como produto do desamparo. Mas como se dá? Vejam só, a angústia, esse deslocamento, esse movimento de deslocamento, a partir de um conflito psíquico, aqui ele vai chamar de conteúdo reprimido, que causa o afeto, angústia que é o afeto, esse afeto se desloca desse conteúdo angustiante, do conteúdo, ela se desloca para um objeto externo, e esse objeto externo vai ser o sintoma, ou seja, a fobia enquanto defesa e enquanto que retorno do recalque, o retorno do recalcado. Então, há um deslocamento desse afeto, do conteúdo reprimido, ou que seria o conteúdo recalcado, do conflito psíquico para um objeto externo, o qual eu evito, e evitando esse objeto, eu evito que a angústia. Então, se caracteriza por uma evitação da angústia, uma evitação do afeto. Nesse sentido, e com essa construção de deslocamento do afeto, o Freud vai realizar, conjuntamente, se assim podemos dizer, com o pai do pequeno Hans, do menino Hans, de 5 anos, a análise de sua fobia. Na análise, em particular, do pequeno Hans, é a primeira vez em que o paciente era uma criança.
O Freud estava na posição de supervisor e pode ser considerado, e é considerado por alguns psicanalistas, como o germe da ludoterapia, porque vai ser a primeira vez em que os desenhos infantis vão ser utilizados como material da análise. A análise do pequeno Hans, ela data, colegas, de 1908 e é contemporânea à análise do homem dos ratos, desculpe, do Ernest Lanzer. A mãe do Hans fora paciente de Freud e o pai, o Max Graf, ele vai se dedicar a tomar notas acerca do desenvolvimento da sexualidade do filho. Ele vai participar das reuniões da quarta-feira de Freud e, nesse sentido, pense, em 1908, até os 3 ensaios sobre a sexualidade é de 1905. O Max Graf está participando ali de toda a fomentação dessa discussão que vem depois da teoria da sexualidade, aliás, que vem nessa corrente da teoria da sexualidade, se podemos assim nos explicar melhor, em que busca a comprovação e solidez para a teoria da sexualidade freudiana. E como observar os estágios psicossexuais, se não nas próprias crianças? E que crianças são essas, se não os próprios filhos? Na análise de Hans, é muito interessante que aos 2 anos e 9 meses, ele desenvolve a sua curiosidade pelo faz pipi. Então, Hans, aos 2 anos e 9 meses, ele vai colocar um faz pipi em tudo. Papai tem um faz pipi, mamãe o faz pipi, a vaca, a locomotiva, cachorro, cavalo, tudo tem um faz pipi. E essa curiosidade do Hans pelo faz pipi, ou seja, podemos dizer essa sua entrada numa fase fálica, de observar a diferença sexual, ela se entrecorta com uma ameaça de castração que a mãe vai realizar. Quando o Hans tinha 3 anos e meio, que cortaria o faz pipi caso o Hans mexesse nele. Então, vocês estão vendo esse menino que está desenvolvendo essa curiosidade, né, anatômica. A mãe ameaça de cortar o seu faz pipi. E, nesse tempo, também vai ter o nascimento da sua irmã, Hannah, em que o Hans vai observar que a Hannah tem um faz pipi pequeno. Ele vê a Hannah após o nascimento, vai ao seu berço e observa que a Hannah não tem um faz pipi. E ele conclui, a Hannah tem um faz pipi pequeno, ainda vai crescer. Veja só, colegas, esse ponto que retornaremos mais à frente, se trata aqui da teoria do Freud de que as crianças, elas partem de uma universalidade do pênis. Todos têm um pênis, a menina e o menino. A menina vai crescer, para que depois se compreenda a diferença sexual, a castração. A menina não tem um faz pipi. Na infância ainda, nesses primeiros anos, o Hans ele vai ter um apaixonamento por uma menina com desejos eróticos de dormir com ela. E é muito interessante que o pai do Hans viajava bastante. E o Hans ele fazia incursões na cama da mãe quando o pai estava viajando. Ele queria dormir com a mamãe. E é o pai que vai atuar nessa separação do Hans com a mãe. Nesse momento, o Hans vai ter um sonho de punição. A mãe que fazia denguinho foi embora. Ora, o pai atua nessa interdição do Hans com a mãe, para ele não dormir mais com a mãe, e a mãe também vai ficar grávida e vai ter a Hannah. Então, o que vai se atribuir? Um sonho de punição
e o início da doença, a que o pai atribui ao excesso de ternura da mãe. O Hans adoeceu por causa do excesso de cuidado, de carinho e de proteção da mãe. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse adoecimento do Hans. Vejam só, nós estamos num caso de fobia. No caso o caso de fobia, ele vai se caracterizar pela eclosão de uma angústia. E essa eclosão da angústia do Hans vai ser durante um passeio da mamãe, da babá, do Hans com a babá, quando o Hans demonstra medo por um cavalo. Ele vai expressar o medo de que o cavalo o mordesse. Chegando em casa com esse medo, ora, um cavalo é um animal que não é necessariamente perigoso, mas vejam a intensidade do medo que vai ser desenvolvido aí, observado no caso do Hans. Quando ele chega em casa, a mãe questiona se ele está se ele está pondo a mão no pipi, ou seja, ele estava proibido de pôr a mão. O Freud vai contar que aí se dá o início da angústia e da fobia. A crescente ternura que ele tem pela mãe traduz o quê? A aspiração libidinal recalcada, a que vai corresponder ao surgimento da angústia. A libido daquele menino recalcada pela mãe e que está representada aí pela ternura, traduzida pela ternura que ele tem à mãe, vai se transformar em angústia. E que essa angústia é deslocada para um objeto substituto, um material fóbico que vai ser o cavalo. Então, veja essa leitura, essa costura que o Freud vai estar fazendo da angústia sendo produto do recalque libidinal do Hans pela mãe. O Hans está nessa fase fálica e que ele vai deslocar para um objeto externo, cavalo. O que se expressa, colegas, pelo interesse exagerado pelo faz-pipi dos cavalos. E que vai marcar a iniciação sexual do Hans. Iniciação sexual, aqui nós não estamos falando sobre incursão sexual, sobre ato sexual, mas a iniciação num saber sobre a sexualidade, a curiosidade infantil, saber se sua mãe e todas as mulheres, como a sua irmã, não têm um faz-pipi. Então veja o movimento, colegas, que sai de uma universalidade do pênis para o que? O questionamento. As mulheres, como a minha mãe e como a Hannah, não têm um faz-pipi? Assim, o Hans, ele vai desenvolver não só o medo por cavalos, como o medo de animais grandes, girafas, elefantes, pelicanos, e vai trazer um sonho com a girafa, que vai ser interpretado como? Em que ele estaria no quarto, sentado em cima de uma girafa amassada na cama, e haveria uma girafa em pé, olhando para ele, que vai ser interpretado como a girafa em pé, o pai, e a girafa deitada, amassada, como a mãe, e ele em posse da mãe, desafiando as proibições do pai. É aí que, com a eclosão da fobia e a análise que o pai vai começar a realizar, as anotações e análise que o pai vai começar a realizar do pequeno Hans, do menino Hans, ele vai ao consultório do Freud e ele faz um desenho do cavalo com negrume na boca. Cavalo esse que vai ser questionado pelo Freud, com quem se parece o cavalo, e que vai ser identificado, colegas, como vamos ver adiante, com
o próprio pai do Hans.